Deus não somente prevê o futuro, Ele o decreta. Não há um só dia, passado, presente ou futuro, que não tenha sido planejado e arquitetado pelas mãos do Todo-Poderoso. Não há um evento, do mais banal que seja, como nas palavras do Senhor Jesus, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja pela permissão divina, aos eventos de maior expressão no mundo que passou e no mundo que existe e no mundo que virá. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor do tempo, do Rei do universo, do Deus Todo-Poderoso. Você entende por que não há o que temer? Porque Ele é o Senhor da história. Tudo correrá conforme a sua vontade. Reis ascendem ao poder porque Deus os colocou. Eles serão tirados do poder porque Deus os tira. Essa é a primeira lição e recapitulação do livro de Daniel que todos nós precisamos lembrar. Há uma segunda lição muito importante, que é muito atual para os nossos dias, e eu preciso reafirmá-la aqui, é que os reinos desse mundo passarão, e somente o reino de Deus permanecerá. Vocês viram o que a gente leu e que eu tentei explicar aqui, no capítulo 11? Intrigas, sucessão de reinos, um incessante jogo de poder, marcado pela ambição, traições, alianças políticas, conchavos, mentiras, jogo de interesses. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Já dizia o pregador em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Assim caminha a humanidade. E aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante para os irmãos. Nós vivemos dias muito difíceis, irmãos. Difíceis sob muitos aspectos. Uma das coisas que me desgasta bastante e que me faz refletir e orar e pensar é esse momento de polarização política que a gente vive. Isso é atestado de forma empírica e há pesquisas muito curiosas a esse respeito. Tem um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, que escreveu um livro chamado A Mente Moralista. E ele escreveu uma coisa no livro que acontece com a gente. Ele disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que a gente vive num tempo em que as nossas convicções políticas, elas nos separam de tal forma que, se você pensar de uma forma diferente do outro, isso é suficiente para colocar você na categoria de quase inimigo. Eu recebi um telefonema, há algum tempo atrás, de uma pessoa querida, que amo muito. E a pessoa questionando muito toda essa situação política e me perguntou sobre as minhas convicções políticas. E eu fui sincero com ela. Tentei explicitar razões. A decepção foi explícita e pronta, na hora. Perdi uma amiga. Fui riscado do livro da amizade. Deixei de ser um pastor admirado para ser... Bom, eu não recebi nenhuma categorização, mas tenho medo de descobrir. Irmãos queridos, nós somos muito aguerridos para defender ou repudiar posições políticas contrárias. E presta atenção numa coisa, eu não estou dizendo, e eu repito isso com muita frequência, nós não devemos ser alienados. A gente precisa assumir posições, buscar informações, ter senso crítico e, sobretudo, as nossas decisões precisam estar pautadas na única regra de fé e prática que é a palavra de Deus. Entenda isso. Mas o segundo é que eu acho que há algo que nós corremos o risco de esquecer com muita frequência. É que todo e qualquer sistema político
é humano e, portanto, é falho. Você entende isso? A gente precisa se lembrar que, infelizmente, existe uma postura quase que idólatra. Não importa o espectro político, mas o que nós precisamos nos lembrar é que os reinos desse mundo são passageiros. Você viu o que aconteceu no capítulo 11? Entra rei, sai rei, briga rei, há conchavo, há partido, há saída, há entrada, há ascensões e há quedas, e a história da humanidade assim se desenrolará até a volta de Cristo. Há um pecado que a gente comete, às vezes é viver na ilusão de que sistemas políticos trarão para nós aquilo que só Deus pode nos oferecer. Ei, não espere redenção do amor do seu marido, da sua esposa. Não espere redenção de bons acordos políticos, de bons projetos sociais. Não! Redenção é projeto do reino. Mudança de coração, entre um coração de pedra que vira um coração de carne, novo nascimento, só o Espírito de Deus produz.